Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está entrando no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da loteria esportiva, a Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você para participar do Lotecando. Você pode mandar a sua mensagem, o seu alô, até mesmo o seu palpite para os nossos canais de interatividade. Anote aí o nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva BR, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Este é o nosso canal para você se inscrever, ativar o sininho e receber as notificações de vídeos novos para você não perder absolutamente nada. Você também pode participar pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR, também pelo nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça, você não vai ter tanto trabalho para baixar o nosso aplicativo em seu celular, tablet, e você vai ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Além disso, você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, como o Twitter, @se liga na antena, e o Instagram, Instagram, Rádio Antena Esportiva. Instagram é o @Rádio Antena Esportiva, tá certo? Pedindo desculpas para você que é ouvinte assíduo do Lotecando. Na semana passada não tivemos o nosso programa por conta de problemas de saúde deste que vos fala. Então não tive condições de apresentar o programa na semana passada, mas já estou recuperado. Podem ficar tranquilos, não foi Covid-19, não estou com coronavírus, não estive com coronavírus, então só foi mesmo uma indisposição, mas estou de volta para este Lotecando, que é um sucesso no som da Antena Esportiva, e esse sucesso a gente deve a você. Muito bem, vamos falar então sobre o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 903 da Loteria Esportiva e tivemos 2 empates, 3 vitórias, 2 visitantes, e tivemos 9 vitórias, 2 mandantes. Na Loteca, realmente os mandantes realmente costumam vencer mais. Então vamos aos resultados da semana passada, concurso 903. Coluna 1, jogo 1, Palmeiras 0, São Paulo 2, coluna 2. Jogo 2, Guarani 3, CRB 1, coluna 1. Jogo 3, Vasco da Gama 1, Flamengo 2, coluna 2. Jogo 4, CSA 4, Paraná Clube 0, coluna 1. Jogo 5, Coritiba 0, Fortaleza 0, coluna do meio. Jogo 6, Atlético Mineiro 3, Goiás 0, na coluna 1, deu coluna 1. Jogo 7, Santos 2, Grêmio 1, coluna 1. Jogo 8, Fluminense 1, Bahia 0, coluna 1. Jogo 9, Oeste 0, Cruzeiro 0, coluna do meio. Jogo 10, Sampaio Corrêa 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0, coluna 1. Jogo 11, Santa Cruz 2, Paysandu 1, coluna 1. Jogo 12, Sport Recife 1, Botafogo 2, coluna 2. Jogo 13, Internacional 2, Atlético 1, deu coluna 1. E jogo 14, Ceará 2, Corinthians 1, deu coluna 1. Alguns resultados podemos dizer que foram surpreendentes. A vitória do CSA sobre o Paraná Clube. O CSA
que está fazendo uma campanha de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Também podemos citar o empate sem gols entre Oeste e Cruzeiro, também pela Série B, e a vitória do Sampaio Corrêa sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, mesmo o Sampaio Corrêa jogando em São Luís do Maranhão, jogando em casa. Também podemos colocar como surpreendente, por exemplo, a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras em pleno Allianz Parque, e também a vitória do Botafogo sobre o Sport Recife na Ilha do Retiro. O Botafogo que vinha de uma sequência muito negativa até derrotar o Sport no último final de semana. Com isso, tivemos 9 apostas que gabaritaram o concurso 903, ou seja, acertaram os resultados de todos os 14 jogos, e cada uma dessas apostas levou o prêmio de R$ 27.040,17. R$ 27.040,17. 247 apostas acertaram 13 pontos e cada uma delas levou o prêmio de R$ 301,61. A arrecadação total do concurso 903 foi de R$ 1.320.543. Se você quiser saber outros detalhes, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 904 é de R$ 300 mil, ou seja, não acumulou o prêmio e o prêmio, portanto, é a faixa mínima, R$ 300 mil, portanto, para você, se você acertar os 14 jogos, você concorre aí a esse prêmio. Lembrando que se você acertar sozinho os 14 jogos, você leva o prêmio, obviamente, os 300 mil reais sozinho, e se você acertar com mais alguém, o prêmio é dividido igualmente. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site das Loterias Caixa ou até mesmo pelo aplicativo das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. A aposta mínima para as apostas na lotérica custa R$ 3. A aposta mínima nos canais online das Loterias Caixa custa R$ 30. Vamos então para a programação do concurso 904. Papel e caneta na mão para você anotar e vamos analisar todos esses jogos para você aqui no som da Antena Esportiva. Jogo 1, Corinthians e Flamengo no domingo. Jogo 2, Chapecoense e Vitória no sábado. Jogo 3, Coritiba e Santos no sábado. Jogo 4, CRB e Operário Ferroviário no sábado. Jogo 5, Fluminense e Ceará no sábado. Jogo 6, Atlético Goianiense e Atlético no sábado. Jogo 7, São Paulo e Grêmio no sábado. Jogo 8, Tottenham e West Ham no domingo. Jogo 9, Londrina e Ipiranga no domingo. Jogo 10, Boa Esporte e Criciúma no domingo. Jogo 11, Internacional e Vasco da Gama no domingo. Jogo 12, Paraná Clube e Sampaio Corrêa no domingo. Jogo 13, Red Bull Bragantino e Sport Recife no domingo. E jogo 14, Fortaleza e Palmeiras também no domingo. Portanto, temos 3 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro Série B, 2 jogos pela Série C, 1 jogo pela Premier League e o restante pelo Campeonato Brasileiro Série A. Todos esses jogos serão analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva, então vale ficar ligado no nosso programa agora em diante, tá certo? Jogo 1, Corinthians e Flamengo, domingo 4 da tarde na Neoquímica Arena, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Timão é o 14º colocado com 18 pontos, 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 37% de aproveitamento. O Corinthians, neste meio de semana, venceu o Atlético na Arena da Baixada por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe conquistou uma vitória,
3 empates e 1 derrota. O Corinthians vinha de 4 jogos sem saber o que é vitória, ou seja, 3 empates e 1 derrota, até conquistar a vitória diante do Furacão. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou 7 vezes, 2 jogos, 4 empates, 1 derrota apenas. O Flamengo, por outro lado, é o terceiro colocado na briga pelo título, com 30 pontos ganhos. 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 66% de aproveitamento. O Flamengo, no meio de semana, derrotou o Goiás no Maracanã, jogo que você curtiu aqui no Som da Antena Esportiva, por 2-1. E, nesta quinta-feira, recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. A equipe do técnico espanhol Domènec Torrent vem de 5 vitórias seguidas, ou seja, 5 vitórias nos últimos 5 jogos. E como visitante, atuou 8 vezes neste Brasileirão, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, temos aí 40% de chances de vitória do Flamengo, ou seja, 40% do jogo 1 terminar na coluna 2, 31% de chances de empate e 29% de chances de vitória do Corinthians na coluna 1. Corinthians que, apesar de ter apenas 1 derrota como mandante neste Campeonato Brasileiro, acumulou mais empate jogando na Neoquímica Arena. E o Flamengo, como visitante, tem 5 vitórias em 8 jogos. Então, realmente, o Flamengo é o favorito, até porque a fase do Flamengo, neste momento, é muito melhor que a do Corinthians. Então, o clássico do povão, as duas maiores torcidas do Brasil vão se enfrentar e o Flamengo é o favorito para conseguir a vitória, mesmo jogando longe da torcida. Jogo 2. Chapecoense e Vitória. Sábado, 4 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 16 do Brasileirão Série B. Muito bem, a Chape é a vice-líder com 29 pontos ganhos. 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates, apenas 1 derrota e 69% de aproveitamento. O time catarinense que está na briga para voltar à primeira divisão do futebol nacional. Na rodada passada, a Chape bateu o CRB fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Humberto Louser conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, a Chape não perde há pelo menos 5 compromissos. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, o Verdão do Oeste jogou 6 vezes, com 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até aqui. Ou seja, a Chape está invicta jogando na Arena Condá. Já o Vitória é o 13º colocado com 18 pontos ganhos. 15 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 40% de aproveitamento. Na rodada passada, o time baiano foi derrotado em casa pelo Avaí por 2-1. E nos últimos 5 compromissos, foi apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Vitória vem de 4 jogos sem conhecer o que é um triunfo. Ou seja, 3 derrotas e 1 empate, sendo que nos 2 últimos jogos o Vitória acabou perdendo. Como visitante, o time baiano jogou 5 vezes nesta Série B, com 1 vitória e 4 derrotas, ainda não empatou fora de casa. De acordo com as porcentagens, 64% de chances de vitória da Chapecoense na coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 7% de chances de vitória do Vitória, com o perdão do trocadilho, na coluna 2. Então temos aí uma possível barbada neste concurso 904, ou seja, a vitória da Chapecoense, que está muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, é a vice-líder e se encaminha aí para o retorno à Série A do Brasileirão após ficar de fora neste ano de 2020.
Jogo 3, Coritiba e Santos. Sábado, 5 da tarde, no estádio Couto Pereira, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Coxa Branca é o 16º colocado com 16 pontos. 16 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas e 33% de aproveitamento. O Coritiba vem de uma vitória muito importante e improvável, vamos dizer assim. Bateu o Palmeiras em pleno Allianz Parque por 3-1, jogo que causou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo da equipe do Palmeiras. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba do técnico Jorginho conquistou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Coritiba vinha de uma sequência de pelo menos 4 jogos sem vitória, até encontrar o Palmeiras e conseguir triunfar novamente. Então o Coritiba acabou com o jejum de vitórias no meio de semana. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Coritiba jogou 7 vezes, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Santos é o 6º colocado com 24 pontos. 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 50% de aproveitamento. O Peixe foi derrotado pelo Atlético Goianiense em casa por 1-0 e, nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vinha de uma sequência invicta de pelo menos 4 partidas até ser derrotado pelo Dragão. Como visitante nesta Série A, o Santos conquistou em 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Santos leva um pequeno favoritismo. É um dos jogos que prometem ser mais equilibrados e mais difíceis deste concurso 904. 37% de chances de vitória do Santos na coluna 2, 32% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória do Coritiba na coluna 1. Então, fique de olho aí numa aposta dupla ou até mesmo tripla para Coritiba e Santos, jogo que será realizado neste sábado, mais um jogo pelo Brasileirão Série A. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não perder nenhuma transmissão da equipe antenada. Jogo 4, CRB e Operário Ferroviário. Sábado, 6h30 da tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela rodada 16 do Brasileirão Série B. O CRB é o 11º colocado com 20 pontos ganhos. 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 44% de aproveitamento. Os regatianos vêm de derrota, perderam para Chapecoense em casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas, ou seja, o CRB acumula 3 derrotas consecutivas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, o time alagoano jogou 7 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Operário Ferroviário é o 8º, com 22 pontos. 15 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas e 48% de aproveitamento. O Fantasma vem de empate com o Confiança em 1-1, jogando em casa, no estádio Germano Kruger. Nos últimos 5 jogos, o time paranaense acumulou 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série B, o Operário Ferroviário jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos 43% de chances de vitória do CRB, contra 33% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória do Operário Ferroviário na coluna 2. Ou seja, o CRB é o favorito para conseguir a vitória, mas o Operário Ferroviário está bem na tabela de classificação da Série B e promete complicar a vida do CRB no estádio Rei Pelé,
é um jogo que tem um certo equilíbrio, mas o CRB, com mais de 40% de chances, tem condições de conseguir a vitória diante do Operário. Jogo 5, Fluminense e Ceará, sábado 7 da noite no Maracanã, pela rodada 17 do Brasileirão Série A, jogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva, pelo nosso aplicativo, pelo nosso YouTube e também pelo Facebook. O Flusão é o quinto colocado com 25 pontos ganhos, 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 52% de aproveitamento. O Fluminense vem de um empate com o Atlético Mineiro, jogando fora de casa em 1-1. Tirou os 100% de aproveitamento do Atlético Mineiro jogando em casa neste Brasileirão. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Odair Hellmann conquistou 3 vitórias e 2 empates, ou seja, pelo menos 5 jogos de invencibilidade para o Fluminense. Como mandante neste Brasileirão, o tricolor jogou 8 vezes, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Ceará é o 13º, com 18 pontos ganhos, 15 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 40% de aproveitamento. O Vozão, que descansou neste meio de semana, porque o São Paulo, que seria o adversário, jogou pela Copa do Brasil. O Ceará, no último compromisso pelo Brasileirão, no final de semana passado, venceu o Corinthians em casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos, acumulou um empate, na verdade 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Ceará vinha de uma sequência negativa de 4 jogos sem vencer, até derrotar o Corinthians na rodada passada. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Ceará jogou 7 vezes, com 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, ou seja, o Ceará é um dos piores visitantes deste Campeonato Brasileiro Série A. Por isso temos aí uma grande chance do Fluminense conseguir a vitória. 56% de chances de coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 18% de chances do jogo 5 terminar em coluna 2. Até porque o Fluminense passa por uma fase invicta, desbancou aí o Atlético Mineiro jogando fora de casa, o Atlético que é o líder do Campeonato Brasileiro, e vai com moral diante do Ceará, que em 7 jogos conseguiu apenas pontuar como visitante em 2 oportunidades, ou seja, uma vitória e um empate. Então o Fluminense pode ser a barbada aí, uma das barbadas do concurso 904 da Loteca, que está pagando o prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os 14 jogos. Jogo 6, Atlético Goianiense e Atlético. Sábado, 7 da noite, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 9º colocado com 21 pontos. 16 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 43% de aproveitamento. O time goiano vem de vitória. Bateu o Santos no meio de semana por 1-0, jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, acumulou 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Ou seja, o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias consecutivas. Tá voando o Dragão nesta etapa do Campeonato Brasileiro. Como mandante na Série A, o Atlético Goianiense fez 7 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Atlético, atual campeão da Copa do Brasil, é apenas o 18º colocado com 15 pontos ganhos. 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas e 33% de aproveitamento. O Atlético vem de derrota. Foi superado pelo Corinthians, também neste meio de semana, em plena Arena da Baixada, por 1-0. O Furacão, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, há pelo menos 5 jogos
que o Atlético não sabe o que é uma vitória. E o Atlético assim começa a se complicar no Campeonato Brasileiro Série A. Como visitante, o Furacão jogou 6 vezes com uma vitória e 5 derrotas. Outro que também, assim como o Ceará, faz uma campanha pífia fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Por isso, o Atlético Goianiense é o favorito, com 46% de chances de vitória contra 29% de chances de coluna do meio e 25% de chances de vitória do Atlético na coluna 2. Então é um duelo que realmente o Atlético Goianiense tem a vantagem por jogar em casa e por viver uma fase melhor que a do rival paranaense. Então vale todas as apostas aí para o Atlético Goianiense neste jogo 6. Jogo 7, São Paulo e Grêmio, sábado 9 da noite no Morumbi, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o quarto colocado com 26 pontos ganhos, 14 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e 61% de aproveitamento. O São Paulo, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, derrotou o Palmeiras no final de semana por 2-0 no Allianz Parque. E neste meio de semana, pela Copa do Brasil, foi até Fortaleza, encarou o tricolor cearense na Arena Castelão e empatou em 3-3 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante, na verdade, esse D no finalzinho é empate, tá, galera? Então, o São Paulo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então o São Paulo vem de uma sequência invicta que dura 4 jogos. Como mandante no Brasileirão Série A, o São Paulo jogou 7 vezes, com 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. É um dos times que ainda não perdeu jogando em casa neste Brasileirão. O Grêmio, por outro lado, é o 11º colocado com 20 pontos ganhos. O tricolor gaúcho fez 15 jogos, 4 vitórias, 8 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. O time do técnico Renato Gaúcho bateu o Botafogo neste meio de semana por 3-1. E nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante neste Brasileirão, o Grêmio jogou 7 vezes, com 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, o São Paulo é o favorito, 48% de chances de coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 23% de chances de vitória do Grêmio na coluna 2. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Voltamos já. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
Se liga na Antena Esportiva. Acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de você estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. De volta no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. É o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteria Esportiva. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Participe conosco, mande a sua mensagem, youtube.com/Antena Esportiva, facebook.com/Antena Esportiva BR e também pelo nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É só você procurar Antena Esportiva Web Rádio que você vai achar e vai ter a nossa programação na palma da sua mão. Além disso, você pode seguir a Antena Esportiva também no Twitter, o @se liga na antena, e também no Instagram, o @rádio Antena Esportiva. Convidando você sempre a se inscrever no nosso canal no YouTube, a se inscrever e também ativar o sininho para você não deixar de ouvir uma transmissão nossa. E você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, lá no facebook.com/Antena Esportiva BR. Muito bem, no primeiro bloco, analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 904 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os 14 jogos, ou seja, para quem fizer cartela cheia. O prêmio não está acumulado. E agora nós vamos analisar os jogos de 8 a 14 deste concurso do final de semana. Vamos começar então este bloco falando do jogo 8, o único jogo internacional da programação. Tottenham e West Ham, domingo 12h30 no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, pela rodada 5 da Premier League, que é uma atração da Antena Esportiva, a Premier League que está bombando e você curte os melhores jogos aqui no som da antena. Muito bem, o Tottenham é o sexto colocado com 7 pontos ganhos. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 58% de aproveitamento. O time londrino vem de uma goleada para cima do Manchester United, aplicou 6-1 nos Red Devils fora de casa. E vem embalado, porque nos últimos 5 jogos a equipe do técnico português José Mourinho conquistou 3 vitórias e 2 empates, ou seja, está invicta há pelo menos 5 jogos. Como mandante neste campeonato inglês, o Tottenham fez apenas 2 jogos, com 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o West Ham, que também é de Londres, é o 10º colocado com 6 pontos ganhos. 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 50% de aproveitamento. O West Ham na rodada passada também venceu, derrotou o Leicester City por 3-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos,
o West Ham conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante nesta Premier League, jogou 2 vezes, 1 vitória e 1 derrota. Apesar do West Ham ter vencido o Leicester, que começou o campeonato lá na frente, o Tottenham é o favorito, até porque vem embalado por uma goleada. 41% de chances de coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 25% de chances de coluna 2, ou seja, o Tottenham é o favorito, mas a gente sabe, Premier League é um campeonato equilibrado e o time que é considerado o azarão pode surpreender, como foi o caso do Tottenham na rodada passada contra o Manchester United e o caso também do West Ham contra o Leicester City também na rodada passada, mas neste jogo, de acordo com as porcentagens, o Tottenham é o favorito, então vale a aposta na coluna 1 neste jogo 8. Jogo 9, Londrina e Ipiranga, domingo 4 da tarde no Estádio do Café, pela rodada 11 do Brasileirão Série C. O time paranaense é o 4º colocado do grupo B com 14 pontos ganhos. 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 46% de aproveitamento. O Londrina, que na rodada passada visitou o Criciúma e perdeu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Londrina vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta Série C, o Tubarão jogou 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu jogando em seus domínios. Já o Ipiranga de Erechim é o vice-líder do grupo com 19 pontos ganhos. 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 60% de aproveitamento. Na rodada passada, o Ipiranga também enfrentou um time catarinense e empatou. O Ipiranga ficou no 1-1 com o Brusque, que é o líder do grupo B da Série C do Brasileirão. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Erechim, no interior gaúcho, conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante nesta Série C, jogou 5 vezes, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vale dizer que esse jogo 9 é um jogo difícil, até porque são 2 equipes que estão na zona de classificação para os quadrangulares que vão ser formados na segunda fase, e são equipes que vêm de boa fase. Então é um jogo que promete muito equilíbrio, como os números estão dizendo. 37% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Ipiranga, 27% de chances de coluna do meio e 36% de chances de vitória do Londrina na coluna 1. Ou seja, vale a aposta na coluna 1 e na coluna 2. Londrina ainda não perdeu jogando em casa nesta Série C e o Volta Redonda experimentou aí a fúria do Tubarão. Volta Redonda é o único representante do Rio de Janeiro nesta Série C e perdeu para o Londrina no Estádio do Café. E o Ipiranga é um time que costuma aprontar também como visitante. Foi o caso do Volta Redonda, que perdeu em casa para o time de Erechim. Então é um jogo complicado e vale aí a aposta dupla, ou seja, a dupla aberta, coluna 1 e coluna 2. Jogo 10, Boa Esporte e Criciúma. Domingo, 4 da tarde, no estádio Dilson Melo, em Varginha, pela rodada 11 do Brasileirão Série C. O Boa Esporte é praticamente um moribundo na Série C do Campeonato Brasileiro. Parece ter o destino certo de jogar a Série D em 2021. É o 9º colocado do Grupo B com 6 pontos ganhos. Em 10 jogos, foram 6 empates, 4 derrotas, 20% de aproveitamento e nenhuma vitória. Então o Boa Esporte parece estar com destino fadado no final da primeira fase. O time mineiro, que vem de empate
com o Volta Redonda 0-0 no Estádio Luso Brasileiro, jogo que você acompanhou no sábado passado aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe mineira conquistou 4 empates e 1 derrota. O Boa Esporte está invicto a 3 jogos, só que foram 3 empates. E como mandante, nesta Série C, foram 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Ainda não venceu no campeonato, consequentemente não venceu em casa. Já o Criciúma está na briga pela classificação para a próxima fase, é o terceiro colocado do grupo B com 15 pontos ganhos. 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 50% de aproveitamento. O Tigre vem de vitória, bateu o Londrina em casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. O Criciúma que está invicto há pelo menos 5 jogos, por isso que conseguiu embalar essa sequência que levou o Criciúma à zona de classificação, ultrapassando inclusive Volta Redonda. Como visitante neste Brasileirão Série C, o Criciúma jogou 5 vezes, com 2 empates, 3 derrotas e nenhuma vitória. Ou seja, o Criciúma ainda não sabe o que é vencer fora de seus domínios. Então, de acordo com as porcentagens, temos aí 39% de chances de coluna do meio, ou seja, é um jogo com alta possibilidade de terminar empatado. 38% de chances de vitória do Criciúma na coluna 2 e 23% de chances de vitória do Boa Esporte na coluna 1. Ou seja, o Criciúma tem um pequeno favoritismo, mas pequeno mesmo. Até porque o que prevalece é a coluna do meio, já que o Boa Esporte costuma empatar muito na Série C e o Criciúma ainda não venceu fora de seus domínios. Então realmente vale você fazer a aposta na coluna do meio, ou coluna do meio seca, ou coluna do meio e coluna 2, ou seja, fazer a aposta dupla fechada, já que o Boa Esporte tem uma pequena chance de conseguir a vitória nesta partida válida pela rodada 11 da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo 11, Internacional e Vasco da Gama. Domingo, 6h15 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Colorado é o vice-líder com 31 pontos ganhos. 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 64% de aproveitamento. O Colorado do artilheiro Thiago Galhardo conseguiu uma vitória importante fora de casa na rodada passada, neste meio de semana, venceu o Sport Recife por 5-3, num jogo de 8 gols, um jogo para ninguém botar defeito. E nos últimos 5 jogos, o Inter acumulou 2 empates e 3 vitórias, está invicto há pelo menos 5 jogos, a equipe comandada pelo argentino Eduardo Codê. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Inter jogou 7 vezes, com 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Inter se juntando ao São Paulo e ao Atlético Mineiro como times que ainda não perderam jogando em seu estádio. Já o Vasco da Gama, que está em queda livre, é o 12º com 18 pontos ganhos. 14 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas e 42% de aproveitamento. O Cruz Maltino teve um tempo maior de descanso que o rival, porque o jogo que seria realizado contra o Fortaleza neste meio de semana foi adiado por conta do compromisso do tricolor cearense pela Copa do Brasil. Mas no último final de semana, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo em São Januário por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time de São Januário empatou 2 vezes e perdeu 3. O Vasco vem de 3 derrotas consecutivas, tanto é que o técnico Ramon Menezes acabou demitido e o português Sapinto
vai assumir o time não contra o Internacional, mas no jogo seguinte. Como visitante, o Vasco jogou 7 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí mais uma chance de barbada. 60% de chances de vitória do Internacional contra 25% de chances de coluna do meio e 15% de chances de vitória do Vasco da Gama. Isso porque o Internacional está na perseguição ao Atlético Mineiro, na liderança do Campeonato Brasileiro. É um time que ainda não perdeu jogando em casa, passa por uma boa fase, 3 vitórias consecutivas, já são 5 jogos pelo menos de invencibilidade, diante do Vasco da Gama, que passa por um momento difícil. O Vasco já esteve na zona de classificação para a Taça Libertadores da América, agora está no meio da tabela e teve que trocar o treinador. Passou aí, tá tendo que passar aí por uma reformulação no comando técnico. Então, realmente, por todos esses fatores, o Inter é o favorito. E no jogo 11 você pode marcar coluna 1 de olhos fechados, a não ser que você acredite muito numa vitória do Vasco da Gama ou até mesmo num empate. Caso esses dois resultados aconteçam, é bem possível que o concurso 905 na próxima semana seja acumulado. Jogo 12, Paraná Clube e Sampaio Correia. Domingo, 8h30 da noite, no Durival de Brito, pela rodada 16 do Brasileirão Série B. O Paraná é o 7º colocado com 23 pontos ganhos. 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 51% de aproveitamento. O tricolor paranaense vem de derrota para o CSA por goleada, 4-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o tricolor paranaense conquistou 3 empates e 2 derrotas, ou seja, o Paraná não vence um jogo há pelo menos 5 compromissos. E como mandante, jogou 8 vezes, com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Sampaio Correia aqui está passando por uma fase extraordinária, é o 9º colocado com 20 pontos ganhos. 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 51% de aproveitamento. O time maranhense vem de vitória. Bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o time maranhense conquistou 4 vitórias e 1 empate, ou seja, passa por uma fase invicta que o tirou da zona de rebaixamento, inclusive. A Bolívia Querida, como visitante, jogou 6 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Diante da má fase do Paraná e da boa fase do Sampaio Correia, as porcentagens indicam o favoritismo do Sampaio Correia, ou seja, o favoritismo do visitante, 45% de chances de coluna 2 contra 29% de chances de coluna do meio e 26% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Paraná Clube. Jogo então para você apostar no Sampaio Correia como vitorioso, ou seja, para apostar coluna 2. Jogo 13, Red Bull Bragantino e Sport Recife. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Red Bull, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Red Bull é o 19º colocado com 12 pontos ganhos, na zona de rebaixamento. 15 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 26% de aproveitamento. O Touro Louco, no último final de semana, perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa por 2-1 e nesta quinta-feira visita o Flamengo no Maracanã. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull conquistou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já são 4 jogos seguidos sem vitória do Red Bull Bragantino, que como mandante neste Brasileirão Série A
jogou 7 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Sport Recife é o 10º colocado com 20 pontos ganhos. 16 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 8 derrotas e 41% de aproveitamento. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura perdeu para o Internacional na rodada passada por 5-3 jogando em casa. Esse jogo foi neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Sport acumulou 2 vitórias e 3 derrotas. Já são 3 derrotas consecutivas do rubro-negro pernambucano, que como visitante neste Campeonato Brasileiro, jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Este jogo tem equilíbrio. 36% de chances de vitória do Sport Recife na coluna 2, 33% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória do Red Bull Bragantino. O Sport tem um pequeno favoritismo, mas realmente é um jogo que envolve duas equipes em situação complicada, principalmente nos últimos jogos. Temos o Red Bull Bragantino que não vence há 4 jogos e vem de 2 derrotas seguidas. E temos o Sport Recife que vem de 3 derrotas consecutivas. Mas o Sport é o favorito porque vive uma fase melhor e um posicionamento melhor, inclusive na tabela, do que o Red Bull Bragantino. Jogo 14. Fortaleza e Palmeiras, domingo 8h30 da noite na Arena Castelão pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 8º colocado com 21 pontos, 15 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 46% de aproveitamento. No final de semana, o Fortaleza empatou sem gols com o Coritiba em 0-0 pelo Brasileirão. E no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final, empatou com o São Paulo em 3-3 na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Rogério Ceni conquistou apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. O Fortaleza está invicto a 4 jogos. Como mandante, jogou 7 vezes, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Palmeiras não está muito longe do Fortaleza na classificação, é o 7º colocado com 22 pontos, 15 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas e 48% de aproveitamento. O Verdão, neste meio de semana, foi superado pelo Coritiba por 3-1, jogando no Allianz Parque, e o técnico Vanderlei Luxemburgo acabou rodando após este resultado, que foi a 3ª derrota seguida do Palmeiras, que já tinha perdido para o Botafogo e para o São Paulo. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conquistou 2 vitórias e 3 derrotas. Como visitante, jogou 7 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Outro jogo difícil de prever, de acordo com as porcentagens. Não existe um favorito absoluto. 36% de chances de vitória do Fortaleza na coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 35% de chances de vitória do Palmeiras na coluna 2. Vamos então repassar a programação do concurso 904 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados de todos os jogos. Para quem gabaritar, para quem fizer cartela cheia, para quem, enfim, conseguir os 14 pontos. Jogo 1, Corinthians e Flamengo no domingo. Jogo 2, Chapecoense e Vitória no sábado. Jogo 3, Coritiba e Santos no sábado. Jogo 4, CRB e Operário Ferroviário no sábado. Jogo 5, Fluminense e Ceará no sábado. Jogo 6, Atlético Goianiense e Atlético no sábado. Jogo 7, São Paulo e Grêmio no sábado. Jogo 8, Tottenham e West Ham no domingo. Jogo 9, Londrina e Ipiranga no domingo.
Jogo 10, Boa Esporte e Criciúma no domingo. Jogo 11, Internacional e Vasco da Gama no domingo. Jogo 12, Paraná Clube e Sampaio Corrêa no domingo. Jogo 13, Red Bull Bragantino e Sport Recife no domingo. E jogo 14, Fortaleza e Palmeiras também no domingo. Desejando a você, ouvinte, ligado no Lotecando, uma boa sorte, que você faça uma boa aposta, consiga faturar uma graninha com a Loteca neste final de semana. Lembrando que as apostas podem ser feitas até este sábado às 2 da tarde. Preço mínimo da aposta nas casas lotéricas R$ 3,00. Preço mínimo da aposta nos canais online, ou seja, site ou aplicativo das Loterias Caixa, R$ 30,00. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, também a curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR, e a baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store de graça. Não custa nada e não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. Fique ligado nas próximas jornadas antenadas. Daqui a pouco tem Ituano e Volta Redonda pela Série C do Campeonato Brasileiro, com Rodrigo Goniades e JP Rodrigues. E no sábado tem jogos da Série D, tem Série C, tem a Série A do Brasileiro também para você, e tem a Premier League na segunda-feira, mas todas as informações, todos os detalhes você pode conferir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O Lotecando volta na próxima quinta-feira aqui no Som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. E se você for sair à rua, não se esqueça de usar a máscara, porque usar a máscara salva. E se previna contra a Covid-19, porque a pandemia ainda não acabou. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Estaremos de... Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.